Pediram parte 2? Aqui está. Ruby sabia de todo o passado de Rudequia, das mentiras da família, dela não ser filha biológica do Papa, de sua mãe já não existir e da possessividade e agressão que César cometia com ela. Falei que passariam raiva com ele e esse é só o começo. O único que Ruby acreditava não ser tão questionável era o seu irmão Enzo. Depois do almoço que falaram de seu noivado, César foi conversar com Ruby prometendo que ela só precisava ficar naquele casamento por 6 meses e que Zack jamais tocaria nela. Os dias foram passando e finalmente chegou o casamento da Ruby, e a única coisa que ela pensava além de finalmente estar longe daquela família, era que precisava deixar uma impressão de inofensiva e boba, para não ter o mesmo fim da antiga Rudequia. A primeira pessoa que ela conhece já em sua nova residência é sua cunhada, Helenia, a pessoa que a antiga Rudequia teria envenenado. Mas essa Ruby só conseguia admirar a beleza de Helenia e pedia para ser chamada de Ruby por ela e se poderia chamar de Eli. Helenia e a empregada apresentam um novo quarto de Ruby para ela, a deixando feliz naquele momento, aproveitando para descansar, mas a empregada tinha outros planos. Imagine ver seu novo marido quando é quase mandada de arrasta para cima. Isso que aconteceu com a Ruby. Em sua primeira noite naquela mansão já foi surpreendida pelos monstros. Adivinha quem causou isso? Duvido vocês adivinharem. Depois que salvou a Ruby, Zack já ia a acusando de estar tentando chamar a atenção ou de estar tentando acabar com o casamento. Ele só parou quando Eli interveio a defendendo. Bela primeira noite e forma de ver o marido. Mas Ruby não desiste e no dia seguinte ela vai até onde Zack estava treinando levando uma cesta com frutas, surpreendendo todos os soldados que estavam ali, com o objetivo de mostrar um lado inocente para ele, usando as técnicas que conhecia, até mesmo de chorar. Mas vendo que não funcionaria como esperado, ela resolve se declarar na frente de todos, decidida a se mostrar como fã do Zack. Como tudo na vida da Ruby, sempre tem mais uma surpresa. Dias depois aconteceria um baile que ela iria com a Eli, e naquele momento ela conheceu uma pessoa que já podemos detestar, odiar e jogar para os monstros, Freya Van Furian. Na frente da Eli, Freya agia amigavelmente, mas não perdia tempo de olhar para Ruby. Quem ela pensa que é para olhar para nossa Ruby assim? Uma verdadeira cobrinha. Continuando, muitas coisas aconteceram naquele baile, começando pelo desconforto da Ruby naquele lugar. Quando encontrou Zack ele ignorou a sua existência. Mas ela não deixou por isso. Seu plano dependia dessas interações e ela vai até ele determinada. Com um sorriso ela o elogia. Novamente Zack ignorava a Ruby. Mas de novo ela continua agindo como uma fã e fala que ficaria observando de longe, para não o incomodar. Mas isso tira o Zack do sério que assusta a Ruby. Até que finalmente, Ivan explica o perigo dela fazer isso. E como se não fosse o suficiente, mais tarde, ela resolve sair do salão, e vai em direção do jardim, mas acaba encontrando Lorenzo, irmão de Freya, outra cobrinha, mas diferente da irmã, que conseguia esconder seu veneno, ele já não era tão bom nisso, deixando o ambiente pesado. Até que Ivan aparece e o tira dali. E finalmente a Ruby consegue um pouco de paz quando chega no jardim, e acaba encontrando a princesa Arryn, uma pequena princesa tímida, mas que Ruby consegue conversar um pouco com ela. O que Ruby não imaginava era que aquela paz não duraria muito. Depois de quase se afogar, mas ser salva pelo Zack, Ruby acabou ficando doente, mas já estava acostumada a sentir aquelas dores desde que virou a Rudequia. Não querendo incomodar ninguém e decidida em se aproximar do marido, ela se arruma e vai atrás dele, ficando escondida observando, mas foi descoberta pelo aprendiz dele. Porém a conversa deles não durou muito porque Zack também os encontrou, e em pouco tempo ali, falando pouco, ela começou a ter um sangramento, ficando tonta, com febre alta e desmaiando. O que ela achava ser só as dores que conhecia, também era um resfriado, por causa do lago. Ruby despertou 3 dias depois, com um choro, acreditando ser a Eli. Ela sai do quarto vendo Zack conversar com o médico, mas não falaram nada para ela e o Zack a levou de volta para a cama. Desde esse acontecimento, Ruby tinha companhia da Eli, durante as refeições o que acabava deixando desconfortável por causa do seu transtorno alimentar. Enquanto conversavam Eli a chama para um encontro de passeio a cavalo, e Ruby aceita, porém no dia do encontro, ela se sentia desconfortável, estando no estábulo, por causa de um certo alguém. Querem falsidade? Aqui tem com a cobrinha da Freya, que se faz de preocupada com a saúde da Ruby e fingindo uma felicidade pela melhora dela. Quando Eli conversava com a Ruby já iam escolher um cavalo, Zack chega, e ela já aproveita para o elogiar e o chama para escolherem um cavalo dela juntos. Mesmo após ele recusar, Eli sai com Freya os deixando a sós, e no meio daquela pressão, lembrando quando ficava só no estábulo seja na outra vida ou nessa, a pressão e o seu medo aumentava e quando Zack falava, na cabeça dela automaticamente, as frases dele mudavam para as frases de César. Até mesmo quando ele pediu para que pegasse as maçãs, Ruby rapidamente pega o chicote, se curva no chão na frente dele com o chicote entre os dois,
com uma expressão de medo, pedindo perdão, se chamando de arrogante e inútil. Isaac, irritado, já comentava sobre os cavalos de Romagna terem chicotadas como petiscos. Ruby, ainda com medo, falava que o que ele quisesse ela traria para ele, pedindo perdão por desperdiçar o tempo dele. Isso pareceu deixar mais irritado, mas ele a puxa para si, o que a faz voltar para a realidade. Depois de se recompor, Isaac levou a Ruby até as outras damas, onde teve uma conversa amigável com sua irmã. Mas muita coisa ainda esta para acontecer. Depois daquela reunião, Freya e Ruby estavam andando a cavalo, quando a cobrinha sugeriu uma corrida, falando que conhecia o lugar, conseguiu convencer a Ruby e ainda fez ir na frente. E como sempre, Ruby se deu mal, estando sozinha e sendo atacada por aquelas coisas de antes, o que a faz desmaiar. Mas quando despertou, já não estava mais sozinha, um guaxinim gigante aparece assustando. Mas ele mostrou que queria ajudar a Ruby. Rapidamente ele esconde de um monstro bem pior. Depois do susto, ela acaba nomeando o guaxinim de Popó. Para sua surpresa, ele a leva para perto dos soldados do Isaac, fazendo assim com que eles a encontrassem. Junto deles estava Isaac, aparecendo irritado, o que acaba sendo um gatilho para Ruby, que fica sem forças, achava que morreria ali. Ela só conseguia pedir desculpas. Isaac pega ela nos braços, a levando para a mansão. Apesar de tudo, Ruby se sentia segura com ele e acaba dormindo no caminho, acordando apenas na mansão já com outra roupa e curativos. Antes de qualquer coisa, Isaac já a diz para explicar o que aconteceu. Mesmo receosa, Ruby fala que tinha sido ideia da Freya fazerem uma corrida a cavalo, mas ela é surpreendida, porque essa cobrinha contou que na verdade, Ruby foi sozinha para a floresta mesmo com os alertas de Freya, deixando Ruby confusa e antes que pudesse se recuperar. Isaac já a manda de volta para Romagna. No desespero, ela cai da cama e segura uma das pernas da calça dele pedindo perdão, que não faria isso de novo e que aceitaria qualquer punição. Nesse momento, Isaac já estava irritado. Preferiria que você fosse uma princesa snob, porque continua agindo dessa maneira, mexendo com o coração de alguém. Porque me preocupo com alguém tão insignificante? Não consigo entender, e isso está me deixando louco. Não esqueça de seguir e comentar para mais.